dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imprevistos. O dia começou bem hoje. Hoje nós começamos a Bíblica Dominical, Escola Bíblica. E o Rogério, que está liderando a Escola Bíblica, deveria dar aula de Salmos. 7h30 ele me telefonou, dizendo uma voz assim, tensa, um pouco ofegante, que ele estava passando mal desde ontem e queria ir para o hospital hoje de manhã e não poderia dar aula de Salmos hoje de manhã. Aí a gente administrou a contingência, o pessoal que veio ter aula hoje de manhã teve aula com o Sami. Aliás, vale a pena, nós temos 2 cursos, Novo Testamento e Antigo Testamento, domingo que vem, 9 horas. Então, o primeiro imprevisto hoje foi esse. Segundo imprevisto foi que quando cheguei aqui, descobri que não tinha água, faltava água. E bem hoje que é domingo, está cheio de gente, nós temos almoço, tem que lavar louça e o Zico está tentando dar um jeito aí para tentar recompor a água. E aí eu ia imprimir o meu esboço para o sermão de hoje, de 12, 13 páginas só, brincando. A impressora estava quebrada. Então assim, o dia começou bem hoje. Bem no sentido de trazer mais ilustração ainda a respeito da palavra, do tema da mensagem de hoje, que é imprevistos. Imprevistos acontecem, né? A definição de imprevistos são eventos que nos pegam de súbito, que às vezes transformam o nosso rumo, o nosso caminho. Eles vêm sem aviso prévio e normalmente é algo que nos surpreende. Nem sempre imprevisto é ruim, pode ser bom. Talvez o que seja bom a gente deva chamar de surpresa, mas tem alguns imprevistos que na hora parecem meio complicados, depois aparece e a gente vê que foram coisas boas que aconteceram, né? A impressora quebrada, não sei o que pode ser bom nisso, a falta de água também não sei, a doença do Rogério também ainda não sei, a gente não tem o discernimento, mas coisas que nos surpreendem assim, que trazem o imprevisto para nós, não são necessariamente ruins, né? Eu estava lembrando ontem a respeito de uma viagem que Suzy e eu fizemos. Morávamos um tempo em São Paulo e víamos para Porto Alegre com nossa família passar o Natal aqui. Então a gente tinha uma Super Paraty que vinha carregada assim até as tampas, para quem sabe como é viajar com filhos, né? E nós tínhamos passado por Registro, já se não me engano, e estávamos naquela serra entre Curitiba e São Paulo. Aliás, é tudo serra ali praticamente, né? Era um tempo seco, e nós vimos conversando, e Suzy pilotando o chimarrão, eu pilotando o carro. Os meninos eram pequenos naquela época, e a Suzy pediu para o Andreas pegar alguma coisa no porta-mala do carro. O Andreas soltou o cinto, pegou alguma coisa no porta-mala do carro, e é uma estrada de serra perigosa, estava em construção naquela época. Acho que eu não erro se eu disser que ainda está em obras até hoje, né? Porque no Brasil demora 118, está em obras há 37 anos, né? Então assim, não tinha guarda-reio em algum momento, aqui tinha uma parede de pedra, de vez em quando tinha um precipício do lado, então era uma estrada meio estranha, embora fosse pista dupla já nesse trecho que nós estávamos. Nós descemos então aquela ladeira, fiz uma curva pela pista da direita, e quando eu perdi o controle do carro. O carro rodou, o carro fez 360, saiu da pista da direita onde nós estávamos, atravessou 2 pistas e foi parar o rodado dele fora da estrada. Eu, de pronto, olhei para o retrovisor e para trás para ver se alguma carreta carregada com pedras não nos atropelaria em 3 segundos. Porque foi o que eu pensei, vai dar um acidente feio agora. E eu fiquei agarrado naquele volante, acho que da cor da blusa de alguns, branco, e não falei nada. A Suzy gritou, meu Deus, meu Deus. O chimarrão, a erva tinha se espalhado pelo painel do carro, pelo para-brisa. Tal foi a força daquela derrapagem. E aí veio a palavra do Andrés. Que legal!
Ele era um pouquinho mais novo do que ele é hoje. Então, acho que hoje ele também ficaria assustado. Mas dependendo do ponto de vista, pode ser um susto para alguns, pode ser uma alegria para outros, né? Mas o fato é que nós percebemos o cuidado de Deus a partir daquele momento em diante. Nós nos recompomos na estrada, saímos do lado esquerdo da pista, fomos até o acostamento, paramos, oramos. Eu não tinha coragem de engatar primeiro no carro, eu não sabia se tinha acontecido alguma coisa no carro, e devagarinho eu retomei a coragem, fui entrando para a pista, e começamos a cantar, estou lembrando agora, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, que eu aprendi pequenininho, andando de Fusca com meu avô. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, hoje a mensagem tem a ver com esse tema de imprevistos, e eu queria começar com essa história real a respeito da nossa família. E a minha palavra pessoal também, talvez ela passe por essa ideia de imprevistos. E eu gostaria hoje de começar a mensagem, esse meu tempo, dando uma palavra de resposta à igreja, ao convite que a igreja nos estendeu para que nós assumíssemos a coordenação do ministério aqui na Conde. Nós recebemos, há um mês atrás, mais ou menos, um convite para coordenar o ministério aqui da Conde. E queremos compartilhar uma passagem bíblica muito conhecida, em que Jesus e seus discípulos também passam por uma situação de grande imprevisto e que gera um grande impacto na vida dos discípulos. Então, eu vou dar inicialmente minha palavra inicial, depois nós vamos propriamente para o texto bíblico. Eu quero fazer um breve histórico a respeito da minha vida, para alguns que não conhecem. Eu subi nesse palco aqui, nessa igreja, não era bem aqui, ele era mais para trás. Eu acho que eu tinha uns 13 meses de idade, ou talvez menos. Isso porque eu nasci aqui, meus pais me trouxeram aqui para consagrar a Deus quando eu nasci. Eu cresci nessa igreja, eu me converti e fui batizado aqui. Aqui eu achei a Suzy, minha esposa que veio lá do interior, e tem sido uma bênção na minha vida. Aqui nós casamos, aqui nossos 3 filhos nasceram, o Andreas, o Thomas, a Rebeca. E aqui nós temos tido a nossa história aqui, nossos filhos tiveram a história deles aqui. Nessa igreja, Suzy e eu temos memória de enterrar nossos pais também. Nós fizemos amigos aqui, amigos de coração, amigos para a vida, e tudo que somos e tudo que aprendemos está relacionado diretamente a essa igreja. Aqui nessa igreja eu fui chamado para o ministério. E com a bênção e o sustento dessa igreja, realizei minha preparação teológica, visando o ministério pastoral e os dons que o Senhor me deu. E pelos imprevistos que só Deus pode controlar, eu acabei aceitando, me tornando pastor da igreja em que eu cresci, o que não é muito normal, e muitos desaconselham também, né? Mas parece que deu tudo certo até aqui. Porque já se vão mais de 10 anos, quase 11 anos que eu estou aqui. Nesse tempo ocupei várias funções, realizei o que nunca achei que seria capaz de realizar, acertei, e vocês sabem que eu errei muito. Mas acreditem, sempre com a melhor das intenções, de seguir a palavra de Deus, seu autor, e amar os irmãos. Nossa permanência e continuidade aqui na Conde foi um tema constante em nossas orações. Aferir continuamente a direção de Deus e seus planos na vida de um pastor, eu julgo ser fundamental. Já que um pastor é apenas como um mordomo, que serve numa casa que não é a sua casa, atendendo aos desejos do Pai dessa casa, que é Jesus Cristo. E assim nós temos feito, orado, aferido os planos de Deus para a nossa vida. Surge então o convite da Conde para assumirmos a coordenação do ministério. E antes mesmo de recebermos essa formalização, a carta por escrito, Suzy e eu dedicamos tempo de oração, buscando direção na palavra, conselho de homens sábios, buscando discernir a vontade de Deus. E temos intensificado muito nosso tempo de reflexão e oração nessas últimas semanas. Quando tudo parecia se encaixar, do ponto de vista da liderança dessa igreja, do conselho, com o aval da assembleia, surge então um imprevisto. Qual é o imprevisto? O imprevisto que surge é que Deus está mudando os seus planos para nós. E os planos de Deus para nós, aqui nessa igreja,
apontam para uma nova direção, uma nova fase em nosso ministério e em nossas vidas como família. Deus tem nos confirmado que o nosso tempo aqui na Conde se encerrou. E Deus tem aberto uma outra porta para nós. Assim, nós queremos informar oficialmente para a igreja que nós nos sentimos muito honrados pela confiança que a igreja depositou em nós e o conselho, estendendo a nós a responsabilidade desse convite. Mas diante de tudo o que nós já falamos, nós entendemos que seja a vontade de Deus que eu decline desse convite. E nisso temos tido segurança, Suzy e eu e nossa família. Quero informar também a igreja agora que o nosso cronograma da nossa saída da Conde e os seus detalhes nós ainda vamos acertar com o conselho. Nós não temos nenhuma data definida ainda. E oportunamente, provavelmente o conselho vai comunicar à igreja. Queridos, é difícil eu expressar o grau de dificuldade envolvida nessa decisão para a nossa família. A Conde e a história da minha vida se fundem e se confundem e são inseparáveis. Nosso amor e gratidão aos irmãos serão sempre presentes e vivos em nosso coração. Aquilo que parecia ser o melhor caminho, a melhor solução, o Roger, como pastor que coordenará o ministério, mudou. E agora, com esse imprevisto, como é que nós ficamos? Essa resposta nós vamos ver na mensagem que eu espero que Deus traga para nós nessa manhã, na sequência, e eu quero compartilhar com os irmãos agora. Vamos baixar nossa cabeça, vamos ter um tempo de oração. Pai de amor, louvo ao Senhor pelo privilégio de eu fazer parte dessa igreja, eu, Suzy e os meninos. Louvo ao Senhor pela vida de cada pessoa que é membro dessa igreja. Eu louvo ao Senhor por cada pessoa que o Senhor tem trazido a essa igreja, que ainda não são membros, oficialmente por assim dizer, mas que já são parte da nossa família, a família Conde. E muito obrigado por essa história que o Senhor tem permitido que nós vivêssemos e experienciássemos juntos aqui, como família de Deus. Gente que chega, gente que o Senhor chama para a eternidade, gente que nasce, gente que parte, gente que enfrenta dificuldades, como o Betinho falou há pouco, oramos por eles, muitas dificuldades. E gente que nesse momento está passando talvez a melhor fase da sua vida, super felizes. Isso é família. E viver isso é uma grande aventura, uma grande experiência que o Senhor tem permitido a todos nós. E nesse momento em que o Senhor me permite estar aqui à frente, comunicando essa direção segura que o Senhor está dando para mim, para a minha família, queremos pedir, Pai, que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua boa mão esteja sobre a vida desta igreja, o futuro desta igreja, e também cuidando da minha família, nos passos que se seguirão aqui para frente. E que possamos aprender hoje com a Tua palavra, que os imprevistos fazem parte do plano de Deus. Os imprevistos não significam e nunca significaram que Deus cochilou ou que perdeu o controle. Assim, Pai, queremos abrir a Tua palavra agora e ouvir da Tua voz para o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém. Você precisa respirar fundo, você respira fundo. Eu já tenho respirado já há alguns dias. Convido você a abrir Marcos, capítulo 4. Marcos 4, 35 a 41. Essa é uma passagem muito conhecida. Você certamente já ouviu essa passagem e sabe a história de cor. Mas eu quero pedir que você entre nesse momento de mensagem, de pregação, com o coração aberto para aquilo que Deus possa estar falando para você.
A palavra imprevistos hoje, ela vai aparecer na forma de uma tempestade inesperada, porque o texto ele vai falar a respeito de uma tempestade súbita e muito forte que Jesus enfrentou com seus discípulos. Vamos ler junto. Eu vou ler na nova versão transformadora, então talvez algumas palavras sejam diferentes. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar? Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero olhar primeiro para algumas características das tempestades ou dos imprevistos. E quero que você acompanhe comigo. Uma tempestade, ela normalmente é inesperada. O imprevisto é inesperado. Aí você talvez reaja comigo e diz assim: não, inesperado não. A gente percebe que o vento vai parar, as nuvens vão se formando. Aqui em Porto Alegre, especialmente, vai ficando mais quente, vai ficando abafado. Então não é imprevisível que as tempestades cheguem. Naquele lugar onde os discípulos estavam, sim, é inesperado. Porque o Mar da Galileia é uma grande depressão cercada de montanhas. Eu não vou explicar muito, porque tem gente aqui que já foi lá e já viu ao vivo, inclusive navegou por esse mar. Então deveria até explicar melhor do que eu. Mas existe uma característica naquela região, naquela topografia, que os ventos gelados das montanhas, o ar gelado da montanha, quando ele desce a montanha, ele desce com muita rapidez e se encontra com o ar quente que está sobre o Mar da Galileia e rapidamente geram ondas fortes. Então, tanto que no texto a gente vai ver aqui que Jesus, quando aquietou a tempestade, ele aquietou o vento. Foi o vento que trazia o problema para os discípulos. Então, de fato, a tempestade no Mar da Galileia, ela chega de uma forma inusitada, de uma forma rápida. Ela não manda aviso prévio, e assim como acontece na nossa vida. Quando a gente enfrenta alguma situação, tem alguma coisa inusitada, normalmente você é pego de surpresa. E às vezes a situação deixa a gente de cabeça para baixo. Então a primeira característica que eu queria lembrar a gente, que as tempestades, que os imprevistos, eles chegam sem aviso prévio. Segundo, e as tempestades fazem parte da jornada, da caminhada de todo cristão. Todo cristão passa por situações difíceis. E nesse caso dos discípulos é interessante notar que eles não fizeram nada de errado para passar por essa situação. Eles estavam, na verdade, aceitando um convite de Cristo, de Jesus. Vamos para o outro lado? E eles disseram: vamos lá. O homem está com a gente, não tem porque a gente ter medo. Então não havia pecado dele envolvido na situação, não havia nada errado da parte dos discípulos em relação à tempestade. A segunda característica que eu gostaria que você pensasse sobre a tempestade, ela é perigosa. Pode haver risco envolvido quando alguma situação chega. No caso aqui do versículo, as ondas se lançavam com força contra o barco
e a água estava entrando dentro do barco, criando risco de flutuação com o barco. O barco podia afundar. Então, a tempestade, ou na tempestade, no imprevisto que nos acontece, pode haver um risco envolvido também. E a tempestade pode não ser inofensiva, pode trazer um prejuízo para a gente, às vezes prejuízos de caráter permanente na nossa vida. As tempestades, nesse caso da Bíblia e também na nossa vida, surgem de forma surpreendente. Por que surpreendente? Porque aqueles homens, eles estavam em casa, eles conheciam o lugar, alguns deles eram pescadores. Como é que eles não preveram a tempestade? Como é que eles não podiam entender que a tempestade ia chegar? Assim acontece com a gente também. Os sustos que nós levamos vêm de lugares que nós achamos seguros, às vezes de dentro de casa, às vezes o susto vem de alguém que nós amamos tanto, uma mentira, uma ofensa, uma traição, alguém puxou o nosso tapete na empresa que nós trabalhamos. Então a tempestade muda aquilo que era comum na nossa vida, aquilo que era seguro, aquilo que era tranquilo, e nos surpreende. Você pensou, nunca deste lugar eu esperava ouvir isso, ou receber aquilo, ou que acontecesse isso comigo. E a outra característica que a gente sabe da tempestade é que elas são incontroláveis. A fúria do vento, a força e o poder do vento, eles contrastam com a nossa impotência, com a nossa falta de capacidade de reação. Eu não sei como é que funciona para você, mas eu gosto muito de observar quando chega um temporal. Aquelas nuvens pretas vão chegando, o vento para um pouco, aquele movimento da criação se ajeitando para acontecer um fenômeno absolutamente incontrolável. Aquilo é muito forte para a gente. E eu gosto muito disso. Não sei se você foge da tempestade, mas eu vou na janela e gosto de ver o que está acontecendo, né? Mas assim, são incontroláveis porque não há uma estratégia, na maioria das vezes, que possamos fazer, realizar, desencadear para mudar aquela situação. A gente não consegue resolver a situação. Desculpa. Mas eu quero olhar para você o que as tempestades nos ensinam. E aqui nós queremos trazer um ensino bíblico agora. As tempestades nos ensinam, nesse texto, 4 coisas. Primeiro é sobre as promessas de Deus. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a sua palavra. Qual foi o convite no versículo 35? Qual foi a afirmação no versículo 35 que Jesus declarou aos seus discípulos? Vamos atravessar para o outro lado. O convite dele foi: nós vamos sair desse ponto A e vamos chegar até o ponto B, até o outro lado. Me parece, pelo que o Betinho me falou, Betinho é alguém viajado, eu vou para Israel várias vezes, que no Mar da Galileia você enxerga o outro lado. Você esteve lá? Enxerga o outro lado? Parece que são 9 quilômetros, 8, 10, não é tão longe, não é um negócio tão assustador. Então, talvez naquele momento que Jesus convidou eles para sair, para ir para o outro lado, eles disseram: é ali, tranquilo, vamos entrar no barco, Jesus vai com a gente. E eles tinham vivido com Jesus já, tinham visto que Jesus tinha um poder, já viram Jesus expulsar demônios, curar pessoas, milagres. Então, não há nada a temer, nós vamos daqui para lá, está tranquilo, nós enxergamos do outro lado. Estamos todos no barco, inclusive tem alguns pescadores com a gente. Nosso barco não está sozinho, porque no texto diz que haviam outros barcos com ele, no versículo 36.
E eles estavam indo de comboio até lá. E o temporal pega eles no meio do caminho. E alguns barcos logo deixaram de seguir pela direção que eles estavam. Mas uma coisa que nós aprendemos é que Jesus, ele cumpre a promessa dele de realizar os seus planos para a nossa vida. Não importa o imprevisto que aconteça, não importa o temporal que venha, não importa o que ocorra, não importa o seu coração duro, não importa o seu pecado, porque se for situação de pecado, a Bíblia diz que o Espírito, ele confronta a respeito do pecado. O Espírito mostra o pecado. Então, o Senhor cumpre em nossas vidas todas as promessas que Ele tem. E Jesus vai cumprir as promessas que Ele tem para essa igreja também, daqui para frente. E também assim para a minha vida, daqui para frente. A segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem bíblica é a respeito da presença de Deus. A presença de Deus esteve com os discípulos por todo o tempo, quando o vento começou, quando as ondas começaram a subir e açoitar o barco, e quando as ondas começaram a entrar, a água entrar dentro do barco. Jesus esteve com eles o tempo todo. Lembra do Salmo 23, versículo 4? Diz: mesmo quando eu andar por um vale de sombra e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Então não importa por onde eu vou, Deus cumprirá suas promessas, e a presença dele na minha vida, naquela situação, ela é o diferencial para a nossa vida. A terceira coisa que eu queria destacar está no versículo 39, na primeira parte, onde Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. O destaque aqui é a respeito do poder de Deus. Quando nós não controlamos a situação, quando nós achamos que nós perdemos o controle, Jesus demonstra o seu poder. Quando tudo parece mais não dar certo, Jesus demonstra o poder. E é interessante como ele se dirige ao mar, ao vento, é como se ele estivesse falando com alguém, porque ele no dia de hoje, na linguagem nossa, talvez ele dissesse assim: cala a boca, faz favor, fica quieto. E assim, simples, aquiete-se, pare de fazer barulho. E isso surpreendeu os discípulos, surpreendeu o poder que esse homem tinha, não para multiplicar pães e fazer milagres e dar palavras cheias de graça e sabedoria nos ensinamentos, mas a própria criação se submeter a esse homem, o mar, o vento, isso era uma coisa surpreendente. Então, tudo está sob a autoridade e o poder de Jesus. Na passagem aqui, que Jesus deixou registrado para nós, na sua vida pessoal e também na vida dessa igreja. O pastor dessa igreja, quem dirige essa igreja, quem fundou essa igreja, foi Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O quarto item, o quarto ensino que eu gostaria de compartilhar aos irmãos, que me chama a atenção nessa passagem, que tem várias maneiras de a gente aprender, é a paz, é a tranquilidade. A tranquilidade que as promessas são cumpridas, que a presença de Deus nos traz, que a atuação poderosa de Deus nos traz uma quietude de coração. O versículo diz assim: de repente o vento parou e houve grande calmaria, houve uma tranquilidade. O susto
passou a ser tranquilo. Aquilo que era apavorante passou a não trazer mais pavor. Jesus transformou completamente a situação. E aqui havia uma calmaria. Talvez uma calmaria que ainda nem tinha antes. Jesus produziu aqui. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi, quando os discípulos acordaram ele, Jesus não estava não se importando, porque essa foi a acusação dos discípulos contra Jesus. Mestre, o senhor está dormindo, o senhor nem se importa com a gente. Isso é algo que acontece também quando a gente está passando por tribulações, por tempestades, por imprevisto. Nós começamos a acusar Deus, como se Deus não estivesse dando bola para a gente, como se Deus tivesse esquecido da gente, como se Deus deixasse a gente morrer. Eles acusaram Jesus: o senhor não se importa com a gente, está tudo bem para o senhor se a gente morrer? E o versículo 39b, então, fala a respeito dessa paz, dessa calmaria que Jesus trouxe para os discípulos. Na verdade, Jesus quis mostrar para os discípulos que eles não controlavam coisa nenhuma. Você acha que você controla a sua vida? Você acha que você vai realizar todos os planos que você tem hoje? Você acha que amanhã você vai acordar vivo? A gente, na verdade, acha que controla a nossa vida, e controla a nossa direção, controla os nossos planos, mas não. Jesus controla todas as coisas e nada foge do controle de Deus. Sabe que uma das coisas mais interessantes a respeito dessa passagem, a respeito de imprevistos, é a relação que Jesus coloca entre medo e fé. Versículo 40 diz assim: por que estão com medo? Ainda não têm fé? O medo, ele vem diante de uma situação que nos acontece, de um imprevisto que nos acontece, e que nós perdemos o controle. Bati o carro, perdi o controle. Eu tive uma experiência uma vez, subi no morro da TV, eu estava indo trabalhar e atropelei uma criança. Aquilo eu fiquei completamente apavorado. Na verdade, a criança me atropelou, ela saiu correndo, bateu no meu carro, caiu no chão e saiu correndo de novo para... Não aconteceu nada. Só a antena ficou torta assim, com a marca da cabeça da criança. Que pavor! De onde é que saiu essa criança? O medo, ele surge quando a minha sensação de controle é colocada em xeque. O medo, na verdade, me coloca em xeque em relação à minha pretensa vontade de controlar todas as coisas, de que os meus desejos sejam realizados, de que o meu plano se cumpra até o fim, de que a minha agenda, Deus cumpra a minha agenda. E o medo tem a ver com isso. Eu perdi o controle e então eu fico apavorado e digo: o que aconteceu? E aí Jesus contrapõe o medo dizendo: vocês ainda não têm uma fé madura. Onde está a fé de vocês? Vocês não me conhecem, não me conhecem? Vocês já não viram tudo o que eu já fiz? Vocês não se converteram há mais de 5 anos? Vocês não viram a transformação que eu fiz na vida de vocês? Cadê a nossa caminhada juntos? Vocês estão me estranhando, agora vocês querem controlar a vida de vocês? E à medida que nós controlamos nossa vida, ou queremos controlar, o nosso medo vai aumentando quando perdemos a segurança, e quando vamos olhar nossa fé, quase não encontramos. E nós queríamos estar à frente, e não tivemos muita chance de desenvolver a nossa fé. As tempestades, queridos, elas nos ensinam que Jesus é todo poderoso e que não há limites para a atuação dele sobre quaisquer imprevistos. A direção que Deus está nos dando hoje para a nossa família não pegou o Senhor de surpresa. Pegou nós todos de surpresa, isso sim. Mas a Deus não foi pego de surpresa. Se essa é uma situação que te deixou um pouco assustado, saiba aqui para nós também. Mas o que Deus quer trabalhar em nossa vida é a respeito da nossa fé, que nós aprendamos a perder o nosso controle
deixemos o medo de lado, cresçamos em fé e entendamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode consertar a situação, trazer um livramento, trazer vida àquilo que está morto e inclusive dirigir todos os passos futuros que nós temos diante de nós. Amém?